No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o medo durante uma transição de carreira e além de te trazer ferramentas de como lidar com essa emoção nessa fase tão importante, eu também vou trazer um pouquinho dos relatos da minha vida pessoal de quando eu fiz a minha transição de carreira. Caso você não me conheça, meu nome é Cecília Barreto, sou neurocientista e coach de carreira. E tanto aqui quanto lá no Instagram, a gente fala sobre escolhas profissionais, planejamento de carreira e como que você pode conquistar o sucesso que você merece. Se você está aqui assistindo esse vídeo é porque você considera mudar de carreira ou talvez você até já esteja no processo da mudança e eu não preciso te dizer que essa fase, por conta das suas incertezas, dos seus riscos, é óbvio que ela traz consigo algumas emoções que são mais desagradáveis, né, da gente sentir. Muitos medos, muitas inseguranças, uma até possibilidade de pensamentos relacionados a você desistir, a você deixar pra lá, porque isso não é pra você, porque vai dar muito trabalho, porque pode ser que dê errado. Até aí, tudo natural, de acordo com a neurociência, o seu cérebro tá te protegendo de possíveis fracassos, mas é óbvio que a gente não pode viver a nossa vida 100% baseado nos medos que a gente sente. A gente precisa, sim, desenvolver alguns aspectos relacionados à nossa coragem para você poder também alcançar os seus desejos, basicamente, né? Não adianta a gente viver uma vida evitando medos e por isso abrir mão de todos os nossos desejos. Dito isso, com base na minha experiência em coaching de carreira, os estudos da psicologia positiva e as minhas especializações em neurociência, eu vou trazer aqui para você estratégias práticas do que você pode fazer nessa fase, então fica atenta para você aplicar. A primeira é o seguinte, a gente precisa garantir que a escolha que você tomou pela sua transição foi uma escolha feita com base nos critérios certos. Como assim, Cissa, critérios certos? A gente, às vezes, quando é mais novo principalmente, a gente escolhe o nosso trabalho por critérios que são muito vazios, né? Ah, porque a minha família queria que eu estudasse tal coisa, porque tal mercado dá dinheiro, porque eu gosto de tal matéria da escola. Quando a gente já está mais adulta, considerando uma transição de carreira, você precisa fazer uma avaliação do seu autoconhecimento profissional e das oportunidades de mercado que estão disponíveis para você ficar tranquila de que, olha, eu posso até estar com medo, mas eu tenho muita consciência de que eu fiz a melhor escolha que eu pude para estar vivendo essa transição. Se você ainda não consegue dizer que você tomou essa decisão de forma tão responsável assim, eu sugiro que você volte a algumas casas e antes de sair fazendo a sua transição, vai escolher direitinho o que é que você quer para sua vida profissional. Segunda estratégia, pesquisar referências de sucesso na área que você escolheu, pessoas que têm histórias inspiradoras, entender o que é que essas pessoas fizeram que realmente fez a diferença na jornada delas. Afinal de contas, se você está fazendo uma transição de carreira, é claro que você vai para um mercado que, como todos os outros, é competitivo. Não importa se você vai trabalhar com fotografia, com arquitetura, com direito, com medicina, com marketing. Todos os mercados hoje em dia, a gente pode dizer que eles são competitivos. E para você ter o mínimo de autoconfiança e de otimismo de que o seu caminho vai dar certo, é muito importante que você veja a história de outras pessoas que conseguiram superar os obstáculos, a competitividade e estão se destacando nessa área. Então use essas histórias para você entender o caminho delas. Tem uma frase que eu gosto muito do Tony Robbins que é: o sucesso deixa pistas. Então vai buscar essas pistas. A terceira estratégia já é um pouco de cunho mais emocional, que é o seguinte: você precisa compreender que o medo que você sente e que vai sentir ao longo dessa transição de carreira é uma reação natural e esperada do seu corpo a esse desafio que você está se expondo. Seria pedir demais para você que você vivesse uma transição de carreira sem se abalar, sem se assustar, sem se preocupar. Se você fosse esse tipo de pessoa, eu ia ficar preocupada com você. Eu ia falar, olha, eu acho que ela não tá entendendo a delicadeza dessa situação. É uma situação que sim, exige um estado de alerta. Então o seu cérebro, ele vai estar preparado para isso, para ficar alerta aos perigos e cada vez que esse medo brotar na superfície, você vai acolher essa emoção, você vai racionalizar, você vai conversar com o seu cérebro, explicar para ele que sim, você entende que esse medo faz parte dessa fase e que você está pronta para acolher esse medo. O que nos leva à quarta estratégia, que é o seguinte: durante uma transição de carreira, você precisa intencionalmente aplicar algumas técnicas relacionadas à gestão das emoções.
Porque é natural que o medo apareça à medida que você vai vivendo essa transição. Você vai acolher esse medo, você vai compreender que faz sentido que ele esteja presente com você, mas você não pode se render a ele, você não pode se desesperar, você não pode deixar esse medo virar uma tsunami que faz você desistir de toda a sua transição. Barulho bom, mas atrapalhou o vídeo. Cissa, como é que eu pratico essa gestão emocional? Primeiro, respirando fundo e permitindo que o seu cérebro racional participe tanto das suas conversas internas quanto o seu cérebro emocional. Outra técnica que pode ser muito interessante é a escrita terapêutica. Você pode ter um diário, um pequeno caderno, onde você escreve seus pensamentos, seus medos e como que você está lidando com isso. E por fim, uma outra sugestão é que você pratique o que a gente chama de visualização positiva. Você pode ter um mural dos sonhos, né, o que a gente chama de vision board também, para você se estimular a pensar positivamente nos resultados dessa sua transição. E isso vai tender a equilibrar o medo que você sente. A quinta estratégia, para mim, é uma das mais importantes, que é o seguinte: se dedicar de verdade e acima da média para fazer a sua transição de carreira acontecer. Se você tá com medo, eu gosto que você pense assim, olha, já que eu tô preocupada que essa transição pode dar certo como pode dar errado, o que tiver no meu controle pode deixar, Cissa, que eu vou fazer bem feito e vou fazer com rapidez, vou fazer com eficiência, não vou procrastinar, não vou deixar para depois, não vou fazer de qualquer jeito. Se aparece para mim como um plano de ação que é importante para que a minha mudança de carreira aconteça, não vou pensar duas vezes, eu vou cumprir, eu vou ser fiel ao meu planejamento. Ou seja, o nosso medo, ele pode também funcionar como um grande estímulo à execução. E se você conseguir apertar esse botãozinho aí no seu cérebro, eu tenho certeza que a sua transição de carreira vai ser muito mais bem sucedida. Nossa sexta estratégia é socializar, desabafar sobre os seus medos com pessoas da sua confiança, pessoas que de fato você sabe que vão acolher os seus sentimentos. Pedir ajuda, né? Às vezes pedir uma orientação para pessoas que você acredita que naquele assunto específico que você tá com alguma dificuldade podem contribuir. Não adianta sair falando com gente que você não confia, gente que não te respeita, gente que não respeita a sua decisão e gente que talvez, por mais que goste de você, não entende nada dessa transição que você está vivendo. Isso não vai adiantar. Mas se você conseguir selecionar ali pessoas que realmente podem contribuir com essa sua fase, conte com elas. Peça ajuda, esteja presente na vida dessas pessoas, até porque, além da ajuda prática que essas pessoas podem te oferecer, o nosso cérebro se beneficia muito, ele relaxa muito quando a gente tem boas companhias próximas a nós. E aí, nessa fase que você vai estar passando por um momento mais estressante, isso vai ser bem estratégico. Estratégia 7, que também para mim talvez seja a mais importante. Analisar quais são as reais ameaças. Ou seja, você tem que se perguntar, do que é que eu tenho medo? Tá bom, eu tô aqui planejando a minha transição e do nada me dá aquele desespero. Epa, do que é que eu tenho medo? Quais são as reais ameaças? Quais são os perigos? O que é que pode dar errado? O que é que pode fugir do plano? O que é que pode sair de diferente do que eu estou imaginando? Do que é que eu tenho medo? Seja clara, tenha coragem de olhar o medo no olho e falar, e aí, o que é que pode acontecer? A partir disso, você vai pegar todos esses perigos e você vai pensar em estratégias para minimizá-los. Tá bom, agora que eu já entendi tudo que eu tenho medo, vamos ver se tem alguma coisa que está no meu controle, que eu posso fazer e que vai minimizar a chance dessas coisas acontecerem. Isso é muito evidente no aspecto profissional, por exemplo. Eu tenho muito medo de, durante a minha transição de carreira, eu ficar sem dinheiro. Tá bom, esse é um perigo real. O que é que você pode fazer agora para minimizar esse perigo? Montar sua reserva financeira. Esse é um exemplo prático de como que você pode criar estratégias para minimizar os seus riscos. E por fim, a nossa oitava estratégia, que é, pelo amor de Deus, não vai me inventar de fazer uma transição de carreira sem antes você se planejar. Isso envolve planejar curto prazo, médio prazo, longo prazo. Isso envolve planejar o aspecto financeiro, como eu já mencionei, mas também os seus relacionamentos, as suas capacitações, o seu desenvolvimento comportamental, as suas atitudes práticas, né, que precisam ser tomadas. E esse planejamento não basta que ele seja intuitivo. Cissa, eu visualizei aqui mais ou menos
menos na minha cabeça como é que vai ser. Não, tem que ter estrutura, tem que ser no papel, tem que estar registrado, tem que ter data, tudo isso para que você consiga fornecer para o seu cérebro um maior senso de controle de uma situação que a gente sabe que é tão incontrolável, né? Mas o seu cérebro quer ter certeza que aquela parte que você pode controlar, você está controlando. É por isso que a gente diz que o planejamento de carreira é uma das formas da gente descatastrofizar o futuro. Ou seja, você consegue estruturar e com isso, claro, regular melhor o medo que você sente durante uma mudança. Trazendo agora brevemente um pouco do meu relato para vocês, lá em 2016 foi quando eu decidi que eu sairia do meu trabalho convencional, né, no mundo corporativo. Eu trabalhava com planejamento comercial no varejo de moda e eu iria começar a trabalhar com coaching de carreira. Fiz a minha especialização em neurociência, tirei os certificados e de fato comecei a atender. Eu sou uma pessoa extremamente medrosa, já compartilhei algumas histórias pessoais de como o medo se relaciona na minha vida e durante muitos momentos eu achei que eu não iria bancar essa transição. O que é que me ajudou naquela fase, tá? Além de todas essas estratégias práticas que eu já trouxe pra você. Tinha um pensamento que vivia na minha cabeça, que era o seguinte: se é para poucos, pode ser para mim. Isso me dava uma confiança, uma perspectiva positiva, um estímulo para continuar, que foi muito importante nos momentos mais difíceis da minha transição. Outra coisa é que, como eu era muito jovem ainda nessa minha transição de carreira, eu ainda poderia contar com a minha família se eu precisasse deles. Naquela época eu já tinha minha independência financeira, afinal de contas eu já tinha um trabalho anterior, eu já tinha me mudado de Salvador para São Paulo, então não é como se eu ficasse pedindo dinheiro para os meus pais. Mas foi importante conversar com eles sobre essa minha transição, até pela possibilidade de um retorno para casa deles, se alguma coisa fugisse do controle, se eu precisasse reduzir gastos. E foi muito útil para mim ter contado com esse apoio. Não é que eles viraram líderes de torcida e ficaram lá, uhul, não é isso que a gente precisa, né? Mas eu percebi que eu não estava sendo julgada, que existia um otimismo da parte deles e que eles estavam esperançosos de que a minha transição de carreira ia dar certo também. Então, na minha história pessoal, o apoio familiar foi bem relevante. Outra coisa que eu posso compartilhar com você na minha transição, principalmente por eu estar mudando de uma profissão que é tão convencional para uma profissão que é tão não convencional, né? Vamos combinar que coach de carreira já é uma piada pronta. É óbvio que eu tive que lidar com algumas piadas, algumas situações assim um pouco constrangedoras das opiniões de outras pessoas. Mas eu tenho um grande benefício assim da minha personalidade, é que entra por um ouvido e sai pelo outro. Isso pra mim nunca nem entrou na equação de se eu deveria ou não. Eu nunca me questionei por ouvir esse tipo de comentário de outras pessoas. Então eu acho que é uma coisa que você pode ficar atenta aí se você estiver entrando nessa jornada. E eu posso te dizer uma coisa, todo o medo que eu sentia durante a minha transição, eu convertia esse medo num potencial de realizar, de executar. Se eu tava com medo das coisas não darem tão certo ou até darem errado, né? Eu tinha preocupações reais mesmo sobre isso. Eu botava tudo em ação. Bora fazer. O que eu posso fazer para isso dar certo? Se o meu medo é dar errado, o que eu posso fazer para dar certo? E eu fiz isso com muita intensidade e com muita velocidade. E eu tenho certeza que isso foi determinante para minha transição ter dado certo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Você pode me dar os seus feedbacks aqui nos comentários, tá? Quero muito receber. Também se você tiver outras sugestões, claro. Para você conhecer mais sobre os meus serviços e como eu posso te ajudar na sua transição de carreira, desde a fase da escolha, a fase de planejamento e também a fase de execução, vai ter um link aqui embaixo para você conhecer os meus serviços. Espero te encontrar no próximo vídeo aqui do nosso canal. Um beijo e até mais!